Ontem, na entrevista, Lula conseguiu, no final ainda, nos acréscimos ali, que ele tem aquele minutinho para chamado de considerações finais, ele foi e lançou um programa novo. A Renata tinha dito ontem que ele estava preparado para isso, para apresentar uma proposta que seria tipo uma bala de prata ali, e é um programa para famílias endividadas. Eu fiquei com a impressão, Renata, que eram só famílias chefiadas por mulheres, mas não vai ser esse o critério, né? Vai ter um critério de teto de renda. A Renata Agostini traz para vocês pela primeira vez aqui, com detalhes, o que é que Luiz Inácio Lula da Silva vai apresentar aí como extra para o pacote social, que já tem no retorno do Bolsa Família com o valor de R$600, uma proposta bem vitaminada. É o programa de refinanciamento de dívidas de famílias que têm até 3 salários mínimos. É isso, Rê, com você. Exato, o Lula entregou isso já no finalzinho da entrevista ao Jornal Nacional, né, fez essa menção, e a impressão que a Dani ficou de ser algo voltado para o público feminino tem razão de ser, porque Lula falou sobre isso, né, sobre o fato de que boa parte ou a maior parte dessas pessoas que estão endividadas são mulheres, porque elas chefiam as casas. Já há um detalhamento, essa proposta ainda está sendo amarrada, mas já há um detalhamento dentro da campanha do PT sobre esse programa, e é o que eu vou explicar para vocês agora. Qual é a ideia? Que haja um filtro sobre a renda dessas pessoas e dessas famílias. Eles estão mirando quem ganha até 3 salários mínimos, não só porque há ali uma parcela muito significativa de quem está endividado no país. O endividamento e a inadimplência, gente, tem crescido muito nos últimos anos, mas especialmente do passado recente para cá, né, virou um problema e pega as famílias de baixa renda. Então, por isso, até 3 salários mínimos. Perguntei muito sobre isso, mas vai ter um programa à parte para mulheres, né? Por que Lula falou sobre isso? Não, a ideia não é botar um tipo de barreira para a presença de homens, mas estuda-se, por exemplo, condições especiais para essas mulheres, chefes de família. Vai ter uma atenção especial, sim, para as mulheres. Ô, Rê, posso te fazendo perguntas? Pode. Porque você fala, né? Vai ter uma atenção especial para mulheres. Então, imagino que mulheres chefes de família tenham ainda um ganho. Mas eu queria entender, é refinanciamento de dívida mesmo? Porque o Lula falou, nós vamos negociar com os bancos privados, nós vamos negociar com os bancos públicos e nós vamos refazer a conta dessa dívida. Qual é a ideia dos caras? É colocar um juro menor? É abater se a pessoa puder pagar? Qual é a ideia dos caras? Sim, é renegociar a dívida mesmo, não é chegar e o governo pagar a dívida dessas Perfeito. pessoas. É criar um caminho para que elas possam renegociar as dívidas com juros mais camaradas. Como vai ser feito isso? Uma parte vai ser descontada e aí entra na renda dela nesse momento? Sim, tudo isso vai estar lá. Vai ter custo do governo? Eu tentei muito apertar, né? Vai ter desembolso do governo? Tentei muito apertar por isso. E aí, qual é o caminho que a campanha do PT está colocando? A gente vai definir a modelagem final com o sistema financeiro. Por que isso é importante, gente? Porque existe um temor, sim, dentro da campanha de Lula, ainda que essa seja uma proposta para acenar com a população de baixa renda, existe, sim, um temor de que isso também não vire um problema para a própria campanha e coloque naquela lista de medidas nas quais o setor financeiro, né, o mercado financeiro como um todo, torce o nariz. Então, o que eles estão tomando a precaução? O modelo final a gente vai conversar com os bancos, mas a ideia é que a gente traga SPC, Serasa, essas empresas são dedicadas justamente a fazer esse mapeamento, né, e tratam com dívida, para o centro do programa, para uma parceria, né? Então, que elas ajudem a coordenar como vai ser feita essa renegociação. Achei muito interessante também que me detalharam o foco, além desse corte de famílias, pessoas, né, que ganham até 3 salários mínimos, e isso está ali como um corte de faixa de renda, né, na mira. Há também a ideia de que se privilegie dívidas que têm relação com o que corrói mais o orçamento familiar, o que atinge mais o orçamento familiar. Do que a gente está falando? Luz,
água, custos relacionados à alimentação, eles querem dar esse verniz. E aí eu perguntei um pouco de números, mas você já tem números, né? O que vocês querem acenar? E aí falaram, olha, cerca de 50 milhões de pessoas. Veja, parece muita gente, eu mesma tomei susto, mas quando a gente olha os dados de inadimplência, a gente tem mais, o último dado disponível, mais de 60 milhões de pessoas, quase 70 milhões de pessoas inadimplentes. Eu não estou falando apenas endividados, né? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é você estar endividado, mas você está conseguindo honrar com seus compromissos. Uma coisa é você falar, não tenho mais condição de pagar e eu estou inadimplente, estou atrasada. Então, a gente tem hoje na população brasileira um número muito alto de pessoas que se encontram nessa situação. São quantos inadimplentes? Mais de 70 mil? Quase por aí, 60 e tantos milhões de pessoas que hoje se encaixam nesse grau de inadimplência, de algum grau de inadimplência, né? Então, quando a gente está falando sobre essa ideia que está sendo gestada dentro do programa do PT, é para endereçar isso, a essas pessoas de baixa renda, mas não só, e que hoje estão vendo com muita dificuldade como manter o seu ritmo de pagamentos e honrar as suas dívidas. Dani. Renata, muito bom, excepcional a apuração. Cara, é uma paulada, isso vai fazer muito barulho na campanha. É mais ou menos quando o Ciro estava prometendo ali limpar o nome do cidadão no SPC e no Serasa. Só que é uma promessa que segue, né, por parte do Ciro, Exato, né? E que agora ele fala, Lula agora traz esse novo ingrediente num cenário de inadimplência recorde no Brasil, altíssima, para 50 milhões de pessoas. É algo que vai fazer muito barulho. Parabéns pela apuração, Renata. Obrigada por trazer aqui para a gente no CNN 360.